Hoje nós vamos ver a lição 12, porque na semana passada, em função do evento da mocidade, né, evento de vocês que foi muito bom, nós não fizemos, era o pastor Lucas que ministraria a lição 12, não tivemos. As outras classes vão para a lição 13, mas nós vamos ficar na lição 12, que é sobre a liderança da igreja, a liderança madura. Ô Marcos, aí depois de hoje, só daqui a um mês, né? Porque vai ter Pois aquelas é. conferências. Aí a gente vai encerrar só em setembro, no retorno, porque todo Hum. domingo, agora os próximos domingos, nós vamos ter aí alguns pastores convidados Hum. para pregar durante as manhãs. Já foi divulgado isso na igreja, pela igreja. Essa programação toda, né, Rainan? Sim, sim. Por isso que eu tava questionando, porque eu achei que fosse terminar antes, né? Mas não vai dar tempo, então só terminar É. depois, né? Porque Uhum. tecnicamente terminaria hoje, né? Mas como teve a conferência. Isso, é. Para que não haja uma perda, porque a gente podia até dizer, não, vamos pular essa lição. Mas eu acho até que a última lição, ela é menos, assim, do ponto de vista de uma priorização, ela é menos relevante do que essa 12. Por isso que eu não quis pular. Embora todas sejam importantes, mas acho que do ponto de vista do que nós já vimos até aqui, a lição 13 parece muito mais uma revisão de todos os conceitos do que propriamente dito uma lição avulsa, separada e distinta. Geralmente é assim mesmo. A última É, geralmente é uma revisão. porque ela fala sobre santidade, sobre maturidade e tudo que nós vimos até aqui, na verdade, está tratando exatamente disso, né? De um padrão de santidade, de um padrão de maturidade da igreja, que é a grande questão da igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja que era apontada por Paulo como uma igreja imatura. Ela era uma igreja que ele considerava como uma igreja de Deus, ele a chamava assim, e os problemas todos relacionados a ela estão vinculados à ideia da maturidade, né, de ser uma igreja madura, de ser uma igreja que avançou, que entendeu os conceitos, que interpretou adequadamente. E a liderança, que é essa lição de hoje, ela vai tratar disso também, sobre a maturidade no entendimento do que é a liderança. Isso é muito interessante porque quando a gente fala de liderança na Bíblia, a gente fala de algo que tem a ver com não apenas os aspectos eclesiásticos, digamos assim, da organização eclesiástica, mas tem a ver com padrão do comportamento de um modo geral. Se você está exercendo um papel de liderança, ou você está exercendo um papel de liderado, seja o que for, onde é que você, em que posição você esteja, o, o, o padrão, a referência bíblica, ela é muito importante. Chegou-se até a ter, em algum momento, e de vez em quando você encontra isso, livros livros escritos por não cristãos, ou por cristãos, mas também por não cristãos, que tratam do modelo de liderança a partir de princípios bíblicos. Eu não sei se vocês já chegaram a ver. O próprio Monge e o Executivo, que é um livro clássico aí de liderança, que foi muito discutido, comentado no meio da liderança comum, da liderança organizacional, da administração de empresas, gestão de empresas, há algum tempo atrás. Esse livro, ele é um livro baseado em princípios bíblicos, né? Ou tenta se basear em princípios bíblicos, ou em referenciais bíblicos, melhor dizendo, não em princípios bíblicos, por assim dizer, mas em referenciais. Fala da liderança servidora e tem em Jesus um padrão ali, né, de liderança servidora. Quando ele mesmo fala, né, aquele que quiser ser líder, ser chefe, comandar, ter essa autoridade, exercer essa autoridade, seja o primeiro que sirva. Uma, digamos que é o princípio-chave da liderança nesse aspecto, liderança servidora. E Paulo vai falar nesse contexto de Coríntios algo bem interessante, porque há um, há um confronto. Eu nunca, se vocês lerem, vocês não vão encontrar em outro lugar da Bíblia um embate tão forte como esse de Paulo com os falsos profetas lá de Corinto.
Por isso eu queria que a gente começasse lendo mesmo o livro, o texto base, que é a lição, que é a 1 Coríntios capítulo 11, e a gente vai ler isso e vocês vão ver que é forte. Vocês não vão encontrar Paulo se expondo tanto, colocando tanto a sua autoridade em questão, em xeque, em outros lugares. Por mais que nós tenhamos lá discussões sobre falsos profetas, no livro de Pedro, com João, mas nesse livro de Coríntios, Paulo, ele bate firme. Vamos começar lendo esse texto? Primeiro ou segundo, Marquinhos? É 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos começar lendo esse texto e a gente vai avançando aí à medida que a gente for lendo. Eu vou colocar aqui minha Bíblia, porque ela tem a versão NVI comparada, e é bem interessante, além de ter os textos gregos que vocês poderão. Foi isso que eu fiz aqui, meu Deus. O que é que eu fiz aqui? Espera aí, que eu vou desfazer o que eu fiz. Pronto. Desfiz, agora eu vou fazer de novo. Bom, vamos lá. Eu vou puxar aqui a Bíblia e depois a gente acerta isso. Vocês estão enxergando a Bíblia aí? Sim. Sim, eu falando, tava mudo, sim. Aqui, né? Então, vocês estão vendo que tem as duas versões. E na versão que eu uso, ou naquela Bíblia que eu orientei, que eu mostrei a vocês, então, quando eu clico na palavra, algumas palavras ela tem a origem dela e os significados pelo dicionário de Strong. Então, ajuda a gente a entender melhor. Mas vamos lá. Paulo vai começar, a gente vai fazer assim, vamos ler juntos, melhor. Cada um lê um verso, independentemente aí da quantidade, são 33 versos, mas a gente vai ler para a gente internalizar bem o que ele está dizendo aqui, tá bom? Então eu vou começar. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Alô? Tem alguém aí? Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais um espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que boamente tolerais, Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E, embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos os temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não será tirada essa glória nas regiões da Acaia. Por que razão? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar,
porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo: ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. E Posto, que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerai os insensatos. tolerai quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas, naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui Fui 3 vezes 3 vezes. fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e Siga, Lana. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede, em jejuns, muitas vezes. Em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Muito bem. Vocês percebem aí um peso grande na palavra, né? Nesse texto. Paulo está realmente muito chateado, muito magoado. Vocês devem lembrar que a partir do verso 10 desse 2 Coríntios, eu mencionei para vocês, tudo indica que esse texto faz parte de uma carta chamada Carta Severa, que foi encaminhada por Paulo, que seria uma terceira carta dele enviada aos Coríntios, conforme aquela explicação que a gente deu lá no início. O capítulo 10 destoa completamente do teor, a partir do verso 10, do capítulo 10, aliás, se destoa completamente do teor dos capítulos de 1 a 9, que seriam capítulos de reconciliação. E aqui nós estamos vendo Paulo efetivamente demonstrando que há esse conflito sério e, sobretudo, em relação à sua autoridade. Ele está como se fosse comparando, sendo comparado do ponto de vista qualitativo. A lição de vocês, né, no livro texto da lição de vocês, fala exatamente sobre isso, que é como se Paulo, nesse momento, estivesse tendo a qualidade da sua mensagem,
a qualidade da forma como ele fala, ou seja, como é que ele se expressa, tudo mais, sendo questionado. E ele chega a fazer essa comparação, né, dizendo claramente, eles são melhores do que eu em quê? Em outras palavras, ele diz assim, em que é que eles são melhores do que eu? Ele vai dizer, se eles são hebreus, se julgam hebreus, eu também sou. Se eles se julgam israelitas, eu também sou. Se eles se julgam filhos de Abraão, eu também sou. Então, ele faz comparações muito objetivas, digamos assim. Né? Ele se expõe dessa forma. E Paulo não gostava de fazer isso. Paulo não queria. Ele chega a dizer aqui que se alguém tem que se gloriar, que se glorie em Cristo. Não se glorie nas suas realizações, na vaidade das suas conquistas. Mas, independentemente disso, e ele abre uma exceção nesse texto, exatamente para dizer assim, olha, se alguém pensa que pode se gloriar, então vamos lá, eu vou abrir aqui minhas credenciais, eu vou mostrar quais foram as credenciais. Mas ele não fala das credenciais apenas do ponto de vista da autoridade dele, vocês devem ter percebido, ele não fala somente assim, eu pratiquei, realizei milagres, eu encontrei com Jesus na estrada de Damasco. Ele não fala dessas credenciais, digamos, em nível extraordinário, apenas, ou seja, de tudo aquilo que ele tinha como poder dado por Deus a ele, para curar, para livrar, para expulsar demônios. Ele não fala dessas credenciais apenas sobre esse ponto, e muito pelo contrário, ele as deixa de lado para falar de outras credenciais. E quais são as credenciais que ele enfatiza mais? O sofrimento pela igreja, o sofrimento por Cristo, que era aquilo que estava faltando, que diferenciava muito claramente, muito mais contundentemente o que Paulo via, o que eles viam, estavam enxergando nos falsos apóstolos ou nos falsos profetas que estavam lá em Corinto. Eles não tinham esse histórico de sofrimento pela igreja, eles não tinham esse histórico de sofrimento por Cristo, e ele mostra isso de uma forma muito emocionada até, dramática, né? Ele diz, olha, tudo isso eu passei, eu vivi isso, além de tudo isso, tem o peso de eu me preocupar com cada igreja, se alguém está lá, se escandaliza, eu também me escandalizo aqui, eu sofro com isso, se alguém está lá enfraquecido, eu me enfraqueço, então eu sou levado a jejuar, a orar mais vezes, a buscar mais o Senhor. Então ele mostra credenciais diferentes, e isso nos leva ao grande cerne dessa questão aqui, que é o que eu queria discutir com vocês. Quais são as credenciais de uma liderança nos tempos de hoje, de uma liderança cristã nos tempos de hoje? Isso que eu queria que nós trabalhássemos nesse nosso encontro aqui. Quais são as credenciais de uma liderança verdadeira nos dias de hoje? A gente pode conversar sobre isso. Eu queria que a gente falasse sobre isso. A gente vai ver a existência de muitos perfis, digamos assim, de liderança. Vocês acompanham. Então, a gente tem talvez até alguns referenciais, né? Nicodemos, John Piper, o próprio R.C. Sproul, que morreu recentemente. Nós temos as lideranças da igreja, nossa igreja presbiteriana, como Roberto Brasileiro, os nossos pastores locais, Hernandes Dias Lopes, que são pessoas que aparecem, digamos assim, para nós como lideranças. Mas e nós, que estamos na igreja vivenciando tudo mais, qual é o perfil? Onde é que nós buscamos o padrão, o perfil, como é que nós enxergamos a liderança nos dias de hoje? E são dias diferentes dos dias de Paulo, certamente, por conta de vários fatores, de várias circunstâncias, né, várias perspectivas. Mas eu queria ouvir vocês. Como é que vocês enxergam a liderança? Qual é o perfil, qual é o padrão de liderança que vocês veem? Se vocês podem me dizer simplesmente, não, o perfil de liderança é o perfil bíblico. Sim, mas qual é o perfil bíblico de liderança? E como ele se aplica? Como é que ele se revela? Como é que ele se manifesta nos dias de hoje? Porque do mesmo jeito que existiam falsos apóstolos, falsos profetas lá, denunciados por Paulo e tudo mais, existem nos nossos dias. Do mesmo jeito que existiam lá pessoas que se pareciam muito com Paulo, e aí nós temos o próprio contexto de divisão da igreja lá em Coríntios, era um contexto que aparentemente era difícil de discernir. Por exemplo, os que diziam que eram de
Apolo, os que diziam que eram de Pedro, os que diziam que eram de Paulo. Então, assim, nós temos ali perfis de liderança, mas de liderança, em princípio, parecia ser uma coisa que não caberia essa divisão. Por quê? Porque são líderes que tenham, pelo que a gente entende, pelo que a gente lê, o mesmo conteúdo de mensagem, né? O mesmo discurso de mensagem. Pedro não destoava de Paulo no que diz respeito ao discurso, à mensagem do Evangelho. Apolo também não destoava, embora Apolo tenha sido corrigido. Se diz lá na história de Apolo que Priscila e Áquila encontraram Apolo, e Apolo tinha uma pregação e eles passaram a corrigir Apolo no que diz respeito ao conteúdo dessa pregação, de modo que Apolo se corrigiu e passou a ser, de fato, ter alguma semelhança com a pregação de Paulo, embora com maior ênfase na eloquência, no modo de falar. Então, dentro da igreja de Coríntios havia três padrões, assim, três perfis de liderança, e esses perfis de liderança, apesar de estarem muito interligados do ponto de vista do conteúdo, mesmo assim geraram divisão. Agora, você imagine nos dias de hoje, onde muitas vezes nós, que formamos a igreja, não temos discernimento, não temos um aprofundamento maior para entender a mensagem, as coisas diferentes, sutis nas mensagens, que podem levar a uma divisão da igreja, ou que podem levar a um ensino diferente, um ensino errático em relação à Bíblia. Então, eu queria ouvir vocês. Como é que vocês enxergam a liderança da igreja? Qual é o perfil de liderança? Quais são os referenciais que vocês têm para afirmar ou para, como é que eu diria, assegurar que aquela pessoa que está assumindo uma liderança na igreja, ela realmente deveria estar nessa função aí, nesse cargo? Pode falar. Posso? Claro. Eu estava catando aqui o texto. Em 1 Timóteo 3, Sim. ele fala sobre as qualificações dos bispos diáconos. Né? Sim. Aí Paulo está falando aqui, né? A palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da cabeça e incorra na condenação do diabo? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbio e no laço do diabo. Semelhantemente, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorda ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiro o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Basicamente, esse é o texto que fala sobre as lideranças na igreja, né? Uhum. E acho que quando a gente fala, no dia a dia, assim mesmo, quando a gente está falando dos pastores, tem duas coisas que a gente dá muito valor, assim, que a gente coloca como, acho que, as coisas principais. A primeira dela é o pastorear, no sentido de estar presente para a igreja, de ser um pastor ou um líder presente, no sentido de quando alguém precisar, ele tá lá, no sentido de Auxílio, estar no apoio, meio da né? comunidade, interagindo realmente com ela, não é só não tá só lá na frente, entendeu? Pregando, tá também no meio ali. É realmente uma pessoa que cria um vínculo, não uma relação uma relação maior do que aquela de expositor lá na frente, né? Sim. Que é esse é um dos aspectos que a gente considera bastante importante. E o segundo aspecto que a gente considera bastante importante, principalmente para os pastores,
é a questão da palavra, né? De trazer uma mensagem que seja coerente, que seja seja coerente. E necessário, portanto, que o bispo seja, talvez mais do que essas outras coisas aqui todas, que é dia a gente fala mais sobre essas coisas, né? O fato de ser apto a ensinar, de ter uma boa oratória, de ser um bom pregador e de ser um líder presente na comunidade. Muito legal. Quem mais quer contribuir? Eu também estava aberta em Timóteo, eu também estava procurando esse texto. E aí, vou seguindo a linha de Gustavo, no capítulo 4 ele começa a falar também, ele enfatiza a questão da palavra, né, que ele deve ser fiel à palavra, mas para mim também me chama a atenção o fato dele ser exemplo. Então, ele tem que pregar a palavra fielmente, a Bíblia, e nós temos que estar atentos a isso, porque a gente tem muito a cultura de achar que se alguém um pouco mais estudioso, ou que se diz mais estudioso, está falando algo, a gente toma como verdade, e isso deve ser, é um perigo, é uma armadilha para nós, então a gente tem que estar sempre olhando de acordo com a palavra. Sim. E aí, então, ele não só deve pregar a palavra fielmente, mas também ser fiel e praticar essa palavra. Então, eu acho que tem que ser alguém também que a gente olhe e torne-se um exemplo de tipo assim, ele consegue praticar a palavra que ele ensina e ele vive aquela palavra, então ele deve inspirar as outras pessoas a praticar a palavra. Então, resumindo, ele deve ser exemplo, e isso em tudo. E eu acho que uma das coisas que a gente mais consegue ver que a pessoa é fiel à palavra é na família. Então, ele deve ser exemplo em tudo, mas principalmente na sua família, na sua casa, ver como é que ele se porta diante da família. Então, para mim é isso, sabe? É uma continuação do que o Gustavo estava falando, acrescentando que ele deve ser um exemplo. Sim, sim. O que não tira a perspectiva de como ser humano errar, né? É interessante que a gente tem, às vezes, uma tendência de, nesse aspecto do ser exemplo, e isso vale também para qualquer um de nós aqui, né? Esquecer as vulnerabilidades que todo mundo tem. Né? Todo mundo está exposto a cometer falhas, cometer erros. Alguns erros, até do ponto de vista de liderança mesmo, quando a gente fala de modo geral, alguns erros são toleráveis, outros são intoleráveis, digamos assim, né? No que diz respeito ao padrão geral. O que quero dizer com isso? Tem coisas que são conscientemente possíveis de serem evitadas e a pessoa permanece naquele erro, permanece naquela falha e tudo mais, apesar de ter sido advertida quanto a isso. Tem outras coisas que a pessoa comete num determinado momento, numa determinada circunstância, movida por um determinado sentimento. E aí todos nós estamos sujeitos a qualquer momento a falhar. E é preciso ter essa observação com relação a isso. Mas eu concordo que quem aceita esse encargo, né, quem aceita o episcopado, excelente obra aceita, mas tem que saber o custo desse discipulado, né, o custo dessa vida que escolheu para si. Ninguém está obrigado a ser, mas quando é chamado, tem que saber isso. E o próprio Paulo não esconde isso, né? Paulo não fala. Tem momentos aí que vocês devem ter visto no texto que ele fala assim: eu vos falo como homem, ou então eu vos falo não como em nome de Deus, eu estou falando como Paulo, o servo, ou Paulo, o homem, né? E ele fala isso dizendo o seguinte: eu tenho que, em alguma medida, me despir dessa condição de estar falando em nome de Deus para falar especificamente com um olhar humano. Né? Então, é como se ele estivesse assim: eu quero falar agora para vocês com um olhar humano. Como homem digo, tal. É como se ele tivesse, naquele momento, dizendo o seguinte: as referências que vocês têm relacionadas com a palavra de Deus, com a Bíblia, com Deus e tudo mais, em alguma medida, elas devem ser sempre a pauta, deve ser sempre a base de tudo aquilo que você faz. Mas em algum momento também é possível que a ira venha, o desgosto venha, e você fale não autorizado efetivamente por um princípio bíblico, mas fale como homem, ou seja, se exponha essa humanidade que às vezes é necessário a gente fazer, até por conta dessa transparência. Se mostrar vulnerável é algo importante em todas
as relações. É muito importante. Então, quando, por exemplo, o Gustavo falou muito bem, né, descreveu lá o perfil do presbítero, o perfil do pastor, o perfil do diácono, e aí, se nós formos criar um checklist ali e colocar, aí você vai dizer, não, essa pessoa tem coisas ali que são absolutamente objetivas, né? Mas tem outras que não são tão objetivas. Por exemplo, apto para ensinar. O que é a pessoa apta para ensinar? Qual é o critério que vai se ter para aptidão para o ensino? A pessoa precisa conhecer tudo, precisa ser teólogo, precisa ter passado pelos bancos de faculdade, de teologia para ser apto para ensinar, ou a experiência dele bíblica, ou a experiência dele como cristão ao longo do tempo lhe dá aptidão. Nesse sentido, um jovem estaria apto para ensinar, ou simplesmente só poderiam ser professores de escola dominical, os que fossem adultos, que já tivessem uma experiência, uma vivência. Então, são coisas que, às vezes, o referencial ele é menos objetivo do que outras perspectivas ali descritas, né? Por exemplo, que criam seus filhos no temor do Senhor. Tá, mas você tem presbíteros cujos filhos não estão na igreja. Né? Isso significa dizer que, por eles não estarem na igreja, ele não deveria mais ser presbítero, ou não deveria ser presbítero. O que é que existiu ali? O que é que acontece ali? Tem pastores também que os filhos se desviaram. Então, esses pastores deixaram de cumprir o seu papel. O que é que há nessa perspectiva que levaria, se nós fôssemos ao pé da letra, legalistas, então você não é mais, está fora do pastorado. Seu filho não se desviou ou não é crente, então você está fora do pastorado porque você não soube conduzir sua família. Então, assim, é preciso ter um olhar diferente e é preciso ter um olhar mais, que eu diria, mais, a palavra não é tolerante, no sentido de mais abrangente, né, mais amplo, uma visão mais ampla sobre esses aspectos aí que envolvem a humanização. Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma outra coisa. Que é o nossos slides. O que aconteceu ali com a igreja de Coríntios, que Paulo está denunciando, em princípio, são características de deslealdade. E aí eu queria lançar uma pergunta. Qual a diferença de fidelidade e lealdade? Ou não existe diferença? Desculpa, não ouvi a pergunta. Qual a diferença entre lealdade e fidelidade? Ou não existe diferença? Não sei. Tô aqui pensando também, eu falei, minha gente, eu nunca pensei nisso, eu não sei não. Pois é. Vocês já pensaram que por exemplo, Se for pra... a gente fala em relação a Deus, a gente fala assim, Deus é fiel. Mas você nunca ouviu falar, nunca ouviu ninguém dizer assim, Deus é leal. Sim. Tipo, a palavra fidelidade vem de fé, né? Então, a pessoa que é fiel, ela é, digamos, digna de fé, digamos assim. E uma pessoa, acho que não é esse o termo exatamente, tipo, digna, mas acho que vocês entenderam, né? É uma pessoa que a gente Digna pode de ter fé confiança, nela. você quer dizer, né? Digna de confiança. Eu queria usar a palavra fé mesmo, porque a palavra fidelidade tem uma relação com fé, né? Vem de fides, né? Fides, confiança, acreditarem naquela pessoa, né? É verdade. No caso, lealdade, eu acho que não depende tanto da fé em si. Tipo, lealdade é mais qual é a palavra? Sei lá, se eu quiser explicar aqui, vou voltar para essa argumentação circular aqui. Eu vou tentar voltar para a lealdade, para explicar a lealdade. É porque, na verdade, ao longo do tempo, essas palavras acabaram se tornando, em alguns dicionários, inclusive, você vê como sinônimos, né? Mas na origem delas mesmo, fides, essa palavra vem de confiança, de credibilidade para uma confiança, né? Para exercer uma confiança, para você confiar naquela pessoa. E tem uma relação de compromisso formal, né? De compromisso estabelecido.
Então, por isso que se diz que Deus é fiel, porque Deus estabeleceu uma aliança. Essa aliança, ele é fiel a essa aliança. Da mesma forma, a gente usa no casamento, nas amizades, né? De um modo geral, principalmente no casamento, né? Fidelidade conjugal, fidelidade em relação aos cônjuges, ao casal. Exatamente porque existe ali um compromisso firmado e se firma esse compromisso. Quando você tem a palavra lealdade, ela vem de uma outra origem. A etimologia dela tem a ver com o que é legal, o que é você ter vinculação ou compromisso com o que é legal, não com uma pessoa especificamente, não com alguém, não com um grupo, mas com um padrão, com uma ética, por exemplo, com um conjunto de regras, com um conjunto de normas. Por isso que se diz que alguém é fiel a Deus, mas é leal ao rei. Tá? Então, a lealdade parte de um caráter que necessariamente não depende de uma vinculação pessoal. Então, eu posso ser leal aos meus amigos, independentemente de firmar com eles um compromisso de lealdade. Assim como eu posso ser leal na prática do esporte, como se diz que às vezes algum atleta ele não foi leal, agiu com deslealdade, significa dizer que mesmo não conhecendo uma pessoa com a qual eu vou disputar, eu devo ser leal no que diz respeito à disputa, no que diz respeito àquilo que seria o aceitável em termos de uma disputa ética. Então, eu não conheço aquela pessoa, não sei quem é, não tenho nenhuma obrigação de agir com ela com lealdade, com essa ética, mas, em princípio, por eu ser uma pessoa leal no sentido de princípios que eu tenho, que devo manter, que devo cumprir, e aí é uma escolha que eu faço. A fidelidade, portanto, no modo geral, tem a ver com um compromisso que eu firmo com alguém, ou com um grupo, com alguma coisa, alguma organização, e a lealdade tem a ver com uma escolha que eu faço em relação a princípios que eu tenho pessoais e que eu construí na minha vida. Ficou claro isso aí? Sim, ficou. Pronto. Então, quando Paulo está falando lá para esses crentes lá de Coríntios, ele está falando que aqueles homens são desleais, né? São desleais para com Deus, são desleais para com Cristo, desleais para com o Evangelho. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo por que Paulo não usa a expressão que eles são infiéis? Porque Paulo está dizendo o seguinte: eles podem até parecer que estão cumprindo ali requisitos de fidelidade. Por que é isso? Porque a fidelidade está ligada a compromissos, muitas vezes, de natureza religiosa. O cara é fiel à religião. E aí, muitos que estavam ali eram judaizantes, eles queriam que os judeus não queriam contestar o cristianismo, porque não tinham argumentos para a contestação do cristianismo de forma mais consistente, mas eles queriam que eles fossem cristãos judaizados. O que significa isso? Que eles, mesmo admitindo tudo aquilo que Cristo fez, eles continuassem com práticas que os judeus tinham, como a oferta de sacrifícios pelo pecado, Então, assim, vocês podem crer em Cristo, não tem problema nenhum, mas vocês não podem abandonar práticas relacionadas com os hebreus ou com os judeus, que eram práticas da lei do Antigo Testamento. Então, Paulo fala de deslealdade porque eles não estavam sendo, de fato, claros, eles não estavam sendo, de fato, honestos, né? Eles não estavam sendo leais porque eles estavam ensinando uma coisa, mas por trás desse ensino, ainda que parecessem fiéis à palavra, fiéis às escrituras, fiéis, havia deslealdade porque eles estavam trabalhando por trás um desvio, levando esses cristãos que estavam ali ouvindo essa mensagem a se desviarem. Então é como se, por exemplo, eu mantivesse a minha fidelidade à minha esposa, no que diz respeito a um relacionamento conjugal, ou a fidelidade a um amigo, mas por trás eu estivesse minando a sua capacidade, eu estivesse sendo desonesto por trás, né? Fiel no sentido de manter o compromisso, não me desvincular, não deixar o casamento, ou não abandonar as obrigações do casamento, ou as obrigações de um amigo, mas não estivesse sendo leal porque não estava sendo transparente, falando realmente quais eram as minhas intenções por trás disso. Então, de maneira que eu posso ser fiel sem ser leal, assim como eu posso ser leal sem ser fiel.
Ficou claro isso? Paulo está denunciando uma deslealdade para com Deus, porque eles não estavam sendo honestos efetivamente nos princípios que eles haviam aprendido, haviam sido ensinados, eles estavam distorcendo aquilo que eles tinham ouvido, desleais para com Cristo, em função de que eles pregavam que Cristo permanecesse entre eles ali como sendo honrado, tal, mas não estavam sendo leais no sentido de manterem os ensinos de Cristo em sua integridade, e estavam sendo desleais, portanto, com o Evangelho que pregava uma libertação daqueles valores e princípios do Antigo Testamento que eram ritualísticos, para admitir que em Cristo todas as coisas convergem e que não haveria mais necessidade de celebração de sacrifícios ou realização de sacrifícios como no Antigo Testamento. Ficou claro isso aí? Oi, estão aí? Sim, ficou. Ok. Além disso, né, eles estavam sendo desleais com a verdade. E aí entra um aspecto importante que talvez conceitualmente a gente precise até estabelecer. O que é a verdade, né? Vocês acham que existe mais de uma verdade? Que a verdade depende do contexto, a verdade depende das pessoas, das circunstâncias que as pessoas viveram ou vivem? Ou vocês acham que existe uma verdade absoluta? A única verdade absoluta eu acho é Deus mesmo. Como é? Acho que a única verdade absoluta realmente é a Bíblia. O resto. Mas você sabe que também a gente tem aquela ideia de que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? E aí se diz o seguinte, que em função de se ter essa visão de que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, se discute a questão da interpretação bíblica, a interpretação que se dá às Escrituras. Então, por exemplo, tem aquelas coisas mais cômicas, né? Aquele pessoal que diz que tem que se vestir terno, revestivos de ternos e afetos de misericórdia. Então o cara diz assim, tem que andar de terno para ser crente e tem que ter afeto. Óbvio que isso aí é o absurdo da interpretação. Mas vocês devem ter visto em algum momento lá atrás, nas notícias, nos noticiários, que teve um pastor que pregou a infidelidade conjugal com base nas escrituras, né? Um pastor do interior aí que pregou que deveria amar, vai e ama uma prostituta, tal, lá com Oséias. E aí ele foi lá e queria necessariamente praticar aquilo ali ao pé da letra. O fato é que, tirando essa parte jocosa, essa parte mais engraçada, que às vezes acontece de verdade, né? Acontece mesmo por aqueles que protagonizam isso, mas existem questões bem mais sutis em relação às escrituras, que precisam ser identificadas. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, onde vários pastores estão discutindo sobre essa questão do falso profeta, da falsidade da palavra e tudo mais. Eu acho que é bem interessante. Então, vamos dar uma olhada, é rapidinho, é curtinho. When is a false teacher is when he teaches falsehood. I would just add to that. Amen. But I think there is in the New Testament a clear reservation of that, not just to one who teaches falsely, but who is uncorrectable, who resists correction. I mean, Apollos was a false teacher, but when he was corrected, when he was taught how to preach a better way, how to be more faithful to Scripture, he was corrected. So there's a difference between a false teaching, because just about any preacher starting out, especially, is going to teach something that's false. That's quite different than being, I think, a false teacher, uncorrected and uncorrectable. And the chief same thing with heresy. characteristic of his teaching is falsehood. That's right. We all like Calvin said, no theologian is ever more than 80% right. And the problem was we don't know which that 20% is. And then some of us, it's 50% or 60%. But I think we need to say that there are some absolutely non-negotiable
truths, that you are false if you deny the Trinity, if you deny the deity of Christ, if you deny his sinless life, substitutionary death, salvation by grace through faith, the gospel. I mean, that's the drivetrain of truth, saving truth. Those are not negotiable. You can misunderstand baptism or something like that. Those we call errors, not heresies. I mean, there's a difference between error and heresy. Heresy is something that strikes at the very heart of the gospel and of the truth, yeah. Ok, vocês entenderam aí? Acompanharam? Estão me ouvindo? Sim, entendi. No O que é que caso, vocês entenderam aí? Me conta. que a heresia, né, como classificar um falso profeta, um falso mestre, é justamente quando ele foge da mensagem principal da Bíblia, que é a salvação, né, que é o Evangelho de Cristo. Então, quando ele foge disso, a gente já identifica um falso profeta, um falso mestre, né? Bem interessante, eu nunca tinha visto isso. E é interessante, então, o que você falou, porque, veja, nós precisamos estar preparados para identificar essas mensagens sutis que tiram de Cristo a autoridade, tiram de Cristo a proeminência. E aí entra um contexto que uma vez, eu acho que até que foi no âmbito da mocidade que eu vi essa discussão, relacionado com músicas. As músicas que nós cantamos, os nossos cânticos espirituais. Como esses cânticos espirituais, às vezes, tiram, de fato, de Cristo a proeminência, tiram de Deus a proeminência e colocam no homem. Né? Recentemente eu estava vendo, alguém estava explanando isso aí, mas tem gente que chega, por exemplo, uma questão muito sutil, uma vez disseram assim, foi lá na igreja mesmo, na 13 de maio, a gente cantava muito uma música assim, vocês devem conhecer, obviamente, que fala sobre o poder da oração, hein? E reflete a imagem do Senhor. Não, tem um que é bem sutil, que é falar assim, eu creio no poder da oração. Né? Você é o espelho e reflete a imagem. Parecia o mundo ainda não notou. Eu creio no poder da oração, né? Eu creio no poder. Eu sei que o refrão é isso, eu creio no poder da oração. E aí alguém disse assim, que nós não podíamos cantar essa canção, porque essa canção, ela falava que a oração tem poder e na aí verdade... na Catarina... Oi? Vou pegar, peraí. E na verdade o poder era de Deus, e não era da oração. Então veja como é sutil, né? Alguém diz assim, não pode cantar essa música porque a gente está exaltando o poder da oração como se a oração tivesse poder, e na verdade não é a oração que tem poder, quem tem poder é Deus. Isso eu acho que é o limite do preciosismo no que diz respeito a isso. Porque se você for lá em Tiago diz assim, a oração do justo pode muito seus efeitos. Então, numa interpretação, numa leitura reversa, se a oração do justo pode, é porque a oração tem poder. Mas não é o poder de quem ora, né? A oração é uma intercessão, é o pedindo a Deus que faça alguma coisa, que haja, que interfira em alguma coisa. Mas tem outras músicas que falam muito mais do homem do que falam do próprio Deus. Né? Falam muito mais, exaltam muito mais o homem do que exaltam a Deus. É só um exemplo de que muitas vezes isso se introduz no nosso meio com uma sutileza muito, muito grande e a gente não percebe. Assim como existem pregações que você identifica erros, como foi dito lá por Sproul, você identifica erros, mas não identifica heresias. Mas outras pregações você identifica heresias mesmo. Só que quem é que está preparado? Quem é que está suficientemente atento para identificar, para separar? Tem coisas que não contaminam, certo? Que não contaminam, ou seja, que vão ser ditas ali e que vão ser esquecidas. Mas tem outras que são internalizadas como princípios, sabe? São internalizadas como valores. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Esse cuidado a gente tem que ter. Alguém estava falando aí, eu interrompi, quer falar? Era uma música que queriam cantar? Não, Marcos, eu só queria acrescentar que eu acho que hoje em dia, não sei se é a minha visão, mas eu acho que a música, eu acho um pouquinho mais
assim, um milésimoszinho de centímetro, um pouquinho mais fácil de identificar. Agora, eu acho que um grande problema hoje são as pregações, porque hoje a gente tem um acesso muito fácil, assim, a pregações, Exatamente. a gente vê, assim, inúmeras pregações, e o que eu mais, assim, identifico é que, assim, pastores, né, muito famosos, assim, que fazem sucesso até entre as pessoas que nem se dizem evangélicas, escutam e tal. E a gente ter essa sensibilidade de e não só uma, mas vários, né, o que ele estuda, a linha de pensamento dele, e saber identificar se aquilo realmente é cristocêntrico, se aquilo realmente está pregando o evangelho, ou se é só um afago do ego, é uma pregação que é quase um coach, que é quase uma palestra. Então, eu Exatamente. acho que essas estão muito mais difíceis do que algumas músicas. Você sabe, Raina, você é bem ligada nessas inovações e tudo mais. Você, de modo geral, né? Você sabe que existe hoje uma profissão, uma atividade, não é uma profissão reconhecida, mas é uma atividade que é muito relevante e que as pessoas procuram. Quando você procura um curso, quando você procura um treinamento, uma capacitação, por trás desse curso, por trás dessa capacitação, você está buscando aquilo que a gente chama de curadoria de conteúdo. Como você tem na internet milhões de informações, né, milhões de pessoas postando coisas, colocando explicações, esclarecimentos, falando sobre tudo, sem ter, muitas vezes, autoridade nenhuma para falar sobre aquilo. Então, existem aquelas pessoas que, de fato, se dispõem a fazer essa curadoria. O que é a curadoria? Você selecionar aquilo que realmente é relevante, aquilo que realmente faz sentido, tem credibilidade, pode ser usado, pode ser lido com tranquilidade. Eu acho que, de um modo geral, a igreja, e até é algo que eu venho pensando sobre nesses dias, nós devíamos ter um trabalho desse tipo em cada igreja, né? Curadoria de conteúdo. É alguém responsável por selecionar esse conteúdo e disponibilizar. Assim como, por exemplo, nos órgãos de comunicação, existe hoje órgãos dedicados a fazer a seleção entre o que é a notícia verdadeira e o que é a notícia falsa, né? O fake news e a notícia verdadeira, também nós devemos ter esse cuidado. Recentemente, um pastor da nossa igreja publicou um texto atribuído a C.S. Lewis. Não sei se vocês chegaram a ver esse texto, né? Atribuído a um livro de C.S. Lewis, que foi escrito em 1940 e tanto, lá, não sei o quê, que falava sobre uma carta que o demônio tinha escrito e para um aprendiz, tal, que é um livro realmente de C.S. Lewis. Só que o conteúdo da carta foi distorcido, o conteúdo do texto lá foi distorcido, para tratar de uma situação que envolvia o nosso momento atual da pandemia. Não sei se vocês viram isso. Mas o compartilhamento daquilo foi imenso, né? Muita gente compartilhou aquilo e tal, como se fosse algo, vejam só, Não, do texto não é. Não, Oi? Oi, Gustavo. Tá mudo, Gustavo, você não tá, não tô te ouvindo, não. Não, ele não tá mudo, não, é que a internet tá ruim. Acho que ele Tá. disse que aquele texto não é do livro, né? Não, é que o texto não estava nem no livro, né? Aquilo ali foi uma mulher que escreveu. Ah, que legal. Tá me ouvindo? agora tá. Agora não. Vocês estão me ouvindo? Não, Tá travado ainda. escreve no chat. Bom, enfim, Gustavo vai escrever, a gente lê. Se alguém estiver ouvindo o Gustavo, faça aí a tradução, a transcrição. Mas, enfim, o que de fato, o que eu quero te chamar a atenção é que é importante ter essa curadoria. Alguém que se responsabilizasse dentro da igreja por fazer essa curadoria dessas mensagens, né? Que a gente pudesse, de fato, buscar essas mensagens. Muito Mas uma bom. outra coisa que Eu desisto. Mas uma outra coisa que é fundamental, Rainá, que você mencionou e que os demais devem concordar, é que nós também passamos a ser consumidores desatentos em relação ao conteúdo de mensagens. A facilidade da mensagem é tão grande, a facilidade de você encontrar e a pressa de você receber ou ouvir essa mensagem é tão grande que eu não tenho tempo de ouvir boas mensagens, que são mais longas. As boas mensagens, elas são mais longas, e eu tenho essa dificuldade de ouvi-las, porque eu quero coisas
conteúdos rápidos, eu quero consumo rápido, imediatista. Se você escutar uma mensagem, vá para a internet e procure mensagens de pastores que realmente têm um conteúdo, você vai perceber que ele precisa de um tempo para explicar, para aprofundar, para detalhar. E normalmente são mensagens expositivas, não são mensagens com alegoria, de comparação de uma determinada situação bíblica com uma determinada situação do mundo atual. Não, elas são mensagens expositivas, eles pegam o texto bíblico e eles vão lá e esmiuçam o texto bíblico. Nós não gostamos desse tipo de mensagem, eu falo de modo geral. Nós gostamos da mensagem que é um tanto quanto, quase como se fosse o que você mencionou, um conteúdo de autoajuda, né? Então eu falo dos sentimentos que as pessoas têm, e eu não gosto da mensagem que fala da realidade de um texto bíblico, daquilo que aconteceu lá e as aplicações que muitas vezes denunciam o meu comportamento ruim, o meu comportamento errado. Eu não gosto desse tipo de mensagem. Eu gosto de mensagem que fale ao meu ego, que fale ao meu coração, que me inspire, tal, que me deixe assim e tal, e não da mensagem que me critique, que me denuncie e tal. Isso tudo tem na Bíblia, né? Tem mensagens que são motivadoras, estimulantes, a mensagem bíblica, não a mensagem que o pregador quer fazer. Então, nós também temos culpa nisso, digamos assim, porque nós não queremos mais ouvir essas mensagens que são dessa forma, nós não queremos mais nos apropriar dessas mensagens. Queremos o conteúdo rápido. E aí o conteúdo rápido que satisfaça os nossos ouvidos e está tudo bem. É como se aqueles antigamente se tinha aquela caixinha de promessas, né? Eu abria lá, pegava uma promessazinha que tinha lá na caixinha de promessas e ficava satisfeito com aquela mensagem. E é mais ou menos o que a internet acaba proporcionando para a gente. Mas nós estamos caminhando para o nosso final aqui. Eu só queria passar aqui o outro tema que Paulo fala muito claramente nesse texto. Eu vou passar aqui um outro vídeo. Mas um outro tema que Paulo fala nesse texto é sobre remuneração de pastor. Não sei se vocês perceberam, mas ele fala sobre isso no texto. Remuneração pastoral. Deixa eu passar esse vídeo aqui. Vocês estão vendo o vídeo? Now we live in a culture Sim? that has certain Tá, axioms vou and liberar aqui então. adages that are popular Ele in fala sobre a the religiosidade. Now we live in a culture that has certain axioms and adages that are popular in the nomenclature of the day. You know, you've heard it said, it doesn't matter what you believe as long as you are sincere. And that idea communicates that what God is really concerned about with us is that we be religious. Doesn't matter what the religion is, as long as we're sincerely religious. Well, that idea is on a collision course with biblical Christianity. Because in the first instance, the Bible acknowledges that man is incurably religious. He's homo religiosus. And that wherever we look in the world, we find all kinds of manifestations of religion. When the Jewish people were called by God and consecrated and set apart to be a holy nation, they were not the only religious people in the world. All the nations around them had their peculiar religions. But when God made his covenant with his people and called them to be holy, to be different, at the very beginning of his law, he made certain things absolutely clear. The first being is, thou shalt have no other gods before me. And the second, thou shalt not make unto thyself any graven image. At the very beginning of the Old Testament covenant at Sinai was an emphasis on faith that was to be different from other religions. A faith that would be focused and centered on the character of God himself. Todos puderam ver, ler, assistir? O que é que acharam?
Mônica, você não falou nada até agora. Tô só vendo você aí. Você não falou nada. Desde ontem que eu tô meio fechadinha, eu tava tão cansadinha ontem. Afônica. É, mas é bem interessante essa questão da fé, quando ele traz a fé centrada no princípio de Deus, e que realmente é nisso que a gente deve se manter e se firmar, mas a gente também vê uma dualidade. Muitas vezes a fé, e voltando para a questão dos líderes, uma fé muito voltada para um ego pessoal, né? Com relação à discussão anterior que estava se falando, que Rainá trouxe, né, das mídias, de como está sendo lançado, a gente vê muito as pessoas seguirem líderes por uma questão de simpatia. Eu já vi muitas pessoas falar, mas eu gosto dele. Eu disse, mas não é questão de gostar de quem está ali, é a questão do conteúdo que a pessoa está trazendo, do conteúdo se é realmente levado na parte bíblica, se tem alguma coisa de legal ali que se possa absorver. E não pela simpatia da pessoa que está me levando, e vem essas questões dos coaches muito ampliada aí, né? A juventude bem interagindo nisso, mas ele traz coisas espalhafatosas, coisas, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Exatamente. Mais alguém quer falar? Eu vou compartilhar aqui os slides, porque tem alguma coisa bem interessante aqui que nós já vimos esse slide da deslealdade. Paulo vai falar sobre a questão da remuneração, e é interessante que ele coloca isso de uma forma muito contundente, e isso era meio afrontoso. Você tem uma ideia, no contexto de Coríntios lá, eles questionavam mesmo que Paulo não poderia ser considerado apóstolo, porque ele não cobrava pela pregação, pela mensagem, pelos seus discursos. E Paulo tem uma razão para isso. Alguém pode imaginar por que Paulo nesse texto e em outros textos, como em Filipenses e tal, ele disse que ele preferia não receber dinheiro da igreja, ao invés de ser sustentado por ela? Vocês entenderam? Não, Marcos, eu não entendi não, porque eu acho que cortou aqui e eu Então, não captei. nesse texto que nós lemos, Paulo fala sobre remuneração pastoral. Ele fala que ele não quis receber dinheiro deles. Ele disse que ele foi suprido pela Macedônia. E ele diz assim, eu por acaso cometi algum pecado em não receber dinheiro de vocês? Eu por acaso cometi alguma falha em não ser sustentado por vocês? Ele disse que foi sustentado pelos recursos que vieram da Macedônia. Ele preferiu ser sustentado dessa forma. Aí eu estou perguntando, olhando para os dias de hoje, onde nós temos as igrejas remunerando os pastores e tudo mais, que é a praxe, né? E olhando para o que Paulo está dizendo aqui, que ele preferiu que isso não acontecesse lá em Coríntios, e isso também não aconteceu em Filipos, em outras igrejas, eu queria que vocês me falassem sobre isso. Por que Paulo preferia não ser remunerado pelas igrejas onde ele estava pregando, pelos locais onde ele estava pregando? O que vocês acham? Eu acho que é para o pessoal da igreja, assim, meio que não jogar na cara quando a gente que sustentou, sabe? Uhum. Então, realmente o sustento ser de Deus e eles não colocarem se vangloriar, sustentar um discípulo, né? Um pastor, no caso. Uhum. Alguém mais? Eu acho também que é o fato dele não passar a imagem de que está ali só pelo dinheiro, entendeu? Só pela remuneração. Ele está ali para pregar o evangelho, independente do retorno que ele teria, sabe? Financeiro, digamos assim. Então, eu acho que ele, para pregar que ele tá, para demonstrar que ele estava simplesmente pregando o evangelho. Uhum. Exatamente. Acho que a dedicação e a obra, né? Fazer com amor, fazer com dedicação, independente se vai ser remunerado ou não. Não fica nessa coisa, estou fazendo, mas estou esperando o retorno, né?
Exato. E ele coloca isso, inclusive, como um fator de diferença entre o que ele fazia e o que os falsos apóstolos e profetas ali faziam. Vocês devem estar lembrados, gente, que quando a gente falou sobre o contexto de Coríntios como um todo, da Caia ali, eu disse a vocês que a eloquência ela era um valor ela tinha um valor muito alto para os coríntios, para o povo que morava naquela região, porque era uma região onde existiam vários filósofos e os sofistas, que eram aquelas pessoas que iam para as praças manifestar sua eloquência, falar sobre vários assuntos, vários temas, né? Mudando o que precisa ser mudado, seria como se fossem os nossos palestrantes hoje motivacionais. Iam para as praças e todo mundo pagava para ouvir esses caras, pagava para ouvi-los falar. E quanto mais eloquente ele fosse, maior seria o valor da recompensa dele. E haviam aqueles que efetivamente cobravam por isso. Como existem hoje ainda, lamentavelmente, pastores que, se você convidar para pregar na sua igreja, ele vai dizer que tem um valor para pagar por isso aí, né? Que é totalmente absurdo. Mas naquele momento lá, isso era comum. E Paulo tem, além de tudo que vocês já mencionaram aí, tem algo importante que Paulo fazia questão de deixar evidente. Ele não queria perder a liberdade de apontar as falhas, de fazer críticas, de falar com as pessoas de forma contundente, de confrontá-las em relação ao seu pecado. Então ele não queria perder essa liberdade de falar com alguém, independentemente de criar qualquer tipo de constrangimento em relação àquilo que ele falava e ser desagradável para as pessoas. Ele queria, de fato, manter essa liberdade, essa autonomia, essa capacidade, essa condição de falar o que tivesse que ser falado, a verdade como ela tivesse que ser dita, sem o constrangimento de estar falando para aqueles que estavam alimentando ou trazendo a sua refeição. Mais ou menos o que eu quero dizer, fazendo uma comparação aí, é que muitos pastores hoje pregam o que a igreja quer ouvir, ou pregam aquilo que a igreja gosta de ouvir, né, por conta da manutenção do seu vínculo. E isso era o que Paulo queria evitar. Não estou dizendo que isso acontece com todo mundo, estou só olhando para a realidade que Paulo queria evitar, de que, de alguma forma, houvesse um constrangimento por ele estar sendo remunerado por uma igreja, ou por um grupo, por pessoas para quem a mensagem dele estivesse sendo uma mensagem de confronto, no que diz respeito a ele pregar que as pessoas deveriam deveriam se afastar do pecado e as pessoas estarem pecando, do ponto de vista dele poder admoestá-las, exortá-las, chamá-las à atenção e até mesmo discipliná-las. Então era essa a preocupação dele. E ele vai falar aqui que esses pastores que estavam lá, tem um texto muito forte, isso que está no verso 5, deixa eu abrir aqui, é bem forte esse texto, veja aí no verso 5. Ele diz assim: se na verdade vindo alguém prega outro evangelho que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não temos recebido, ou evangelho diferente que não temos abraçado, a esse de boa mente vocês toleram. Então eles toleravam isso, mas estavam sendo intolerantes em relação a Paulo, estavam sendo intolerantes em relação à mensagem que Paulo estava pregando. Mas tem um outro texto aqui, na sequência, que ele diz, deixa eu só encontrá-lo aqui, vocês podem me ajudar, que ele fala que efetivamente eles estavam sendo até mesmo esbofeteados por esses falsos pastores, por esses falsos mestres, e eles estavam, e ele diz assim, até ironicamente ele diz assim, reconheço que fui fraco em não fazer isso, mas isso ele está falando com certa ironia, né, que ele poderia ter agido dessa forma também, mas ele diz que fui fraco em não fazer isso. Ele fala da forma como eles tratavam eles, né? Eles eram autoritários, eles eram egoístas, não tinha nem um pouco de humildade. Vocês conseguiram achar aí esse texto? Deixa eu ver aqui, porque está falhando aqui o meu software, mas ele diz exatamente isso, que eles eram autoritários, que eles até os esbofeteavam, ou seja, batiam neles, assim, para mostrar a autoridade, a superioridade, quando, na verdade, todo o ensino de Paulo, ele se baseia no fato de que nós todos estamos na mesma condição de pecadores, na mesma condição de miseráveis, na mesma condição de necessitados do Evangelho,
e, portanto, há uma equidade, há um equilíbrio, há uma igualdade nessa condição de sermos todos servos de Cristo, e, portanto, ninguém pode se arvorar nessa premissa de ter uma autoridade maior a ponto de fazer isso, né, de escravizar as pessoas. É o que ele diz, é no verso 20, gente. Achei aqui, é no verso 20. Só falta a minha Bíblia abrir aqui no verso 20 para eu mostrar para vocês. Aqui. Aqui ele diz, ó: tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente eu confesso que é como se fôramos fracos. Na versão NVI você vai encontrar o que ele está dizendo é: de fato vocês suportam até quem os escraviza, ou os explora, ou quem os se exalta ou lhes fere o rosto, a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para fazer isso. Então ele vai mostrar que esses falsos mestres até havia essa diferença de como eles, enquanto ele agia com humildade, eles agiam com arrogância, com prepotência. Enquanto ele agia com a verdade, eles agiam com deslealdade em relação à verdade. Então, no que diz respeito à remuneração, ele fala, eles agiam com orgulho. Havia para eles a ideia de que se Paulo não estava recebendo dinheiro, é porque Paulo não era merecedor e achava então que sua mensagem era fraca. E ele chega a dizer aqui que eles falaram de Paulo como se fosse alguém que tinha uma palavra, uma carta, escrevia uma carta muito contundente. Nas suas cartas ele é muito contundente, mas sua presença, é o que ele diz aqui na carta, a sua presença é fraca, é sem personalidade, é sem força, é sem vigor. E ele vai combater isso com veemência. Então ele mostra que eles agiam com orgulho, com a falsidade, com... E isso aqui, sabe, Gustavo, falando mais diretamente para você, por conta do texto que você trouxe, lá de Timóteo, né? Isso aqui, muitas vezes, não aparece de forma muito clara para todo mundo. O orgulho, a falsidade, o abuso da autoridade. Eu conheci pastores que, por exemplo, na hora que você ia questioná-los, ele dizia claramente: quem é você para estar questionando o pastor? Como tem hoje ainda pessoas que dizem que se você questiona um pastor, você está indo contra o anjo do Senhor da igreja. Muitas vezes esse pastor está cometendo abusos. E assim como existem abusos que nós estamos vendo em outras igrejas, podem existir abusos na igreja presbiteriana do Brasil. Por que não? Eu mesmo tive a experiência de confrontar, de nosso conselho lá na 13 de maio, confrontar pastores que praticavam abusos de autoridade, abusos de comportamento, abusos até mesmo de conduta ética fora da igreja. Então, assim, às vezes isso não aparece de forma muito clara. Às vezes, para a comunidade, o pastor é um santo mesmo, né? Até mesmo um ídolo, como acontece várias vezes. Mas quando você vai se aproximar dessa realidade do pastor que está por trás do púlpito, do homem e tudo mais, você encontra, muitas vezes, orgulho, você encontra falsidade, você encontra abuso. E é preciso estar atentos para isso, para essa liderança, tá? Vou pular essas perguntas e também vou para aqui. Que aqui tem as credenciais que muitas vezes aquele texto lá de Timóteo, ela não revela, ele não revela essas credenciais, né? Por exemplo, Paulo apelou de forma veemente como credencial dele, e que ninguém podia tirar dele, que ninguém podia excluir o sofrimento dele em relação à igreja. A experiência dele de submissão à igreja, de submissão a Deus em relação à igreja. Por exemplo, quando ele, muitas vezes, como ele mesmo diz aqui, preferiu sair do ambiente, como aconteceu com Corinto, do que confrontá-los a ponto de criar uma situação de que se tornasse impossível o relacionamento dele com a igreja. Ele preferiu sair para voltar depois para escrever uma carta e tudo mais. E a preocupação com a igreja, que não é uma preocupação, como ele menciona lá, não é uma preocupação apenas com a posição dele, com o status dele como pastor, como apóstolo, como líder, mas uma preocupação com a fidelidade dessa igreja ao evangelho. Muitas vezes o pastor está preocupado com a sua imagem perante a igreja. Ele não está preocupado com a imagem do evangelho perante a igreja, ou da igreja, do evangelho perante as pessoas quando olham para a igreja. Então é importante também, como credencial, olhar para esse pastor e verificar que tipo de sacrifício efetivamente esse pastor está disposto a fazer pela igreja, pelo rebanho. Tive pastores também, dando exemplos positivos,
que em momentos de dificuldade financeira da igreja abriram mão de metade do seu salário. Disseram, olha, eu estou vendo que a igreja está passando por dificuldade, os dízimos estão caindo porque as pessoas estão ficando desempregadas e eu resolvo abrir mão de metade do meu salário. E isso ele falou não para a igreja, para aparecer para a igreja, mas falou para o conselho. O conselho, ele disse, eu quero abrir mão de metade do meu salário porque estou vendo a dificuldade que a igreja está passando. Se for necessário, vou buscar outra fonte de renda para não ser pesado para a igreja. Eu tive a oportunidade de ver um pastor fazer isso. Então, assim, enquanto outros estão pouco se lixando. Eu estava recentemente vendo um vídeo de um pastor, por acaso, na verdade. Eu estava pesquisando alguns vídeos, e o pastor estava ali falando sobre os desempregados, falando sobre as dificuldades da pandemia, falando que a igreja estava se preparando para retorno dos fiéis, tal, e falando sobre os dízimos e ofertas. E eu olhei para o pastor e estava com um colar, sei lá, uma corrente de ouro, um relógio daqueles bem sofisticados e caros, sabe, anéis nos dedos, uma roupa, o painel que ele estava, assim, onde ele estava fazendo essa, não sei se era uma live, se era uma gravação, essa gravação que ele fez, atrás dele, coisas que ostentavam riqueza. E eu fiquei olhando assim a incoerência daquela fala, daquela palavra, diante da realidade que eu estava vendo ali, que ele estava descrevendo ali como sendo a realidade da sua comunidade. Então é preciso que a gente tenha essa visão, sabe, gente? Que nem sempre isso vai aparecer de uma forma tão objetiva. Esse comportamento de um líder vai aparecer de forma tão objetiva. Às vezes fica restrito a um pequeno grupo de pessoas. Às vezes, por exemplo, muitas vezes é um grupo pequeno, são jovens, por exemplo, que são, digamos, mais críticos, ou são um grupo de senhoras ou de homens que são mais críticos em relação a determinados comportamentos. E como é que a igreja, como é que o líder recebe essas críticas? Como é que ele vê? Ele recebe com arrogância, com prepotência, ou ele recebe com humildade, ele tenta ser pacificador? Como é que ele faz isso? Como é que isso aparece? E muitas vezes a gente não vê isso tão claramente, tá? Eu vou finalizar aqui com o último vídeo, para a gente fechar a nossa aula. Vocês querem comentar alguma coisa? Tudo certo. Oi? Não, tudo certo. Tudo bem? Tudo. Vou passar esse último aqui, que fala sobre algo interessante da fidelidade nossa, e que a fidelidade nossa não depende, da fidelidade de Deus não depende do nosso desempenho. Vamos lá. O que é a realidade do que Deus fez, de quem nós somos e de quem Ele é, precisa mudar no meu e no seu viver diário. Queridos, primeiro de tudo, eu e você, nós precisamos ter de maneira muito clara que as bênçãos de Deus em nossas vidas não são consequências da nossa fidelidade para com Deus, mas da fidelidade dEle para com o seu povo. Eu e você precisamos lutar contra esse senso de justiça própria que é natural no coração humano e que é inflamado por uma teologia equivocada. Uma teologia da prosperidade que diz que se você for fiel, Deus irá te abençoar. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque as bênçãos de Deus ninguém pode comprar. Porque Deus é fiel não a um povo que é fiel. Deus é fiel a Ele mesmo. E a fidelidade dEle não se baseia no meu e no seu desempenho. Se baseia no desempenho do Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. Então não caia nessa cilada de achar que a bondade de Deus sobre a sua vida é fruto da sua fidelidade para com Ele. Ok, todo mundo entendeu isso aí, essa mensagem? Sim. O que é que vocês acham dessa última mensagem aí? O que é que ela tem a ver com a nossa lição de hoje?
Achei muito legal, porque muitas vezes a gente tende a comparar, né? Não sei se comparar seria a palavra certa, mas a gente analisa muito o agir de Deus com base, por exemplo, naquilo que a gente entende do que é amor, do que é fidelidade, né? Ah, Deus é fiel, mas qual é o conceito de fidelidade que a gente tem? A gente sabe, como o próprio vídeo falou, né? Ele é fiel a ele mesmo, ele é perfeito em tudo que faz. E glória a Deus por isso, né? Que bom que ele não nos julga e não nos ama com o que a gente entende e o que a gente pratica de amor, senão a gente tava perdido, né? Verdade. Verdade. O que mais, gente, que a gente pode tirar como lição da nossa aplicação da nossa lição de hoje? Vocês acham que o apóstolo Paulo encontraria dificuldades em ser admirado no contexto evangélico atual? Nossa, ele ia ser amado no contrário, né? De ser amado, ele ia ser esculachado. É apedrejado. Eu acho que esse vídeo é uma contraposição do que da maioria das pregações que a gente ouve, né? As populares, assim, as que fazem sucesso, que fazem com que nós exijamos de Deus algo como se a gente tivesse merecimento, né? A gente tivesse que fazer algo para que Deus notasse e nos abençoasse. Eu acho que ele contrapõe o que é pregado na maior parte das vezes. Verdade, Tainá. Concordo plenamente. Pura verdade. Isso me faz lembrar uma frase de Jesus, né? Jesus diz assim: porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Essa é uma frase que foi dita para os discípulos lá, né? E eu sempre me perguntei isso, por que Jesus tinha dito aquilo? Na verdade, de que fé ele está falando, né? De que crença ele está falando? O que é que ele quis dizer quando ele falou sobre se seria possível quando o Filho do Homem voltar, quando ele voltar, encontrar fé aqui na Terra? A que ele está se referindo? Quando a gente vai avançando assim na pesquisa desse texto, a gente percebe que ele está se referindo realmente à fé genuína. Porventura, quando ele voltar, vai encontrar uma fé genuína, ou vai encontrar pessoas que acreditam que têm como ídolos pastores, ou a sua própria vida, que tem como ídolos seu status, sua posição, o dinheiro, seus recursos, que tem que adoram muito mais a si próprio, né, ou a homens do que ao próprio Deus. Ele está se referindo a essas questões que envolvem a fé genuína, a fé legítima, a fé verdadeira. O Sínodo da Igreja de Uganda, ele elaborou 4 perguntas, por meio das quais nós podemos nos examinar a nós mesmos e provar a realidade do nosso cristianismo. Eu vou ler essas perguntas para vocês, deixando como uma reflexão, tá? São 4 perguntas que eles elaboraram para que cada um de nós, possa analisar se realmente está vivendo o cristianismo de forma correta, conforme a Bíblia. Ele perguntou assim, o Sínodo pergunta assim: você conhece a salvação através de Cristo Jesus? Da cruz de Cristo? Segunda pergunta: você está crescendo no poder do Espírito Santo, na oração, na meditação e no conhecimento de Deus? Terceira pergunta: você tem realmente o desejo de dar a conhecer o reino de Deus por meio do exemplo, pela pregação ou pelo ensino? E a última pergunta: você está levando outros a Cristo por meio da busca individual, da visitação, do testemunho público? Então, com essas 4 perguntas, o que o Sínodo queria é que os membros ali daquela igreja, daquelas igrejas, parassem e pensassem sobre a sua própria vida. A gente está falando sobre liderança, a liderança da igreja, mas nós todos temos, de alguma maneira, um papel de destaque para alguém. Somos influenciadores. Como foi dito aí, o exemplo arrasta, né? O exemplo é mais forte. Então, somos influenciadores da nossa família, dos nossos amigos, da nossa vizinhança. Onde você está plantado, tenha certeza, é aquilo que a Bíblia diz, é para ser luz e, portanto, para influenciar comportamentos. E a gente deve estar preocupado com isso. Não somente preocupado em enxergar nos outros o verdadeiro cristianismo, mas identificar em nós as verdadeiras marcas, as marcas que, de fato, evidenciem que nós somos cristãos. Ok? Beleza, pessoal? Beleza, amém. Podemos terminar aqui. Vocês querem fazer alguma colocação?
Vamos ficar aí alguns dias, né, algumas semanas sem nos falarmos aqui na EBD, né? Na escola, nossas lições. São 3 semanas aí futuras que a gente vai estar longe. Mas eu queria encerrar com essa reflexão justamente por isso, porque essa lição traz para nós essa necessidade de nós termos os referenciais adequados do que é o líder, para que a gente possa, de fato, saber quem é que a gente está seguindo. O nosso líder é Jesus, e as pessoas que estiverem se arvorando em serem representantes de Jesus, no sentido de pregarem a palavra, falarem em nome da Bíblia e tal, tem que estar submetidas a esse referencial nosso. Nós temos que ter essa capacidade. Ler a palavra, estudar as escrituras para não sermos enganados. E olharmos para nós mesmos com esses referenciais também que eu mencionei aqui, né, para saber se realmente eu estou no caminho certo do cristianismo. Certo? Desejo a todos vocês um domingo de paz, um restante de domingo aí feliz, que nos encontremos lá no culto à noite, uma semana abençoada, e esses dias todos que nós vamos ficar sem nos encontrar, que nós intercedamos uns pelos outros, né, e saibamos que podemos contar uns com os outros, independentemente de estarmos distantes, tá bom? Amém. Amém, amém.